Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Comigo tá tudo muito bem. Gui aqui está começando mais um vídeo do canal Bota Pra Correr e hoje nós vamos estar falando sobre não correr. Exatamente isso, é o que tá falando aqui no vídeo. Esse tal de coronavírus aí, Covid-19, veio pra acabar com a vida do corredor e com a vida da sociedade praticamente, né? E se você tá acompanhando o Instagram, eu botei um vídeo lá no IGTV do canal falando pra você não correr e eu vim fazer esse vídeo pra dar os motivos. Lá eu não explico, mas eu vim aqui dar os motivos, o porquê que você não deve mais correr hoje na rua. Eu sei que você tá cheio de argumento, eu sei que você já tá com seu pensamento, né, firmado, mas eu quero que pelo menos você escute o que eu vou falar aqui. Escute como uma reflexão, pelo menos. Leve como uma reflexão, porque as mesmas dores, né, emocionais que você está sentindo, eu e outros corredores também estamos sentindo, porque nós sentimos falta de correr também. Então é compreensível, né? Era a nossa rotina e mudou do dia pra noite. Então assista esse vídeo até o final. Se quiser já até dá um like aqui e comenta. Deixa sua opinião, é importante pra gente poder ter um diálogo. Por que você não deve correr? Nas últimas semanas o governo pediu pra gente ficar isolado socialmente. Ficar no que a gente conhece de quarentena. E aí até eu fiquei assim, quarentena, mas não são 40 dias. Tem uma história, eu vou estar deixando aqui no link o porquê, mas quarentena é uma faixa de tempo que a gente utiliza, que nesse caso o governo deu aí 15 dias, que ele adiantou as férias, mas isso vai mudar, provavelmente a gente vai ficar até mais tempo dentro de casa. A gente até pode ver aí que muitas provas foram adiadas também, por vários motivos. Uma delas é estar nesse período de quarentena, e outra é a gente não conseguir treinar o suficiente para poder realizá-los. Então, vamos lá, o governo pediu isso para a gente realmente evitar o contato com qualquer tipo de pessoa, com conhecido, porque o vírus tem um período de incubação de até 14 dias, onde ele talvez não apresente sintomas, né? Então, você pode ficar aí até o 14º dia sem apresentar sintomas e só depois começar a apresentar alguns sintomas desse resfriado, né? Durante 14 dias, quantas pessoas você já falou, né, na sua rotina comum? Não tem como mensurar. Então, por isso ele pediu para ficar em casa. E aí, o porquê que você não deve correr? O primeiro argumento que eu li muito é: gente, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de coronavírus, até porque eu saio sozinho pra correr. Eu saio porque eu gosto de sentir, né, o clima, eu gosto de trabalhar no psicológico, então eu corro sozinho. E esse negócio é uma bobagem. Eu entendo, tá? Existem realmente muitos corredores que saem sozinho. Se você sai na parte da tarde ou da manhã, apesar de você sair sozinho, normalmente você não consegue estar isolado durante todo o seu período de treino de algum contato com alguma pessoa. Vou dar um exemplo muito prático. Quando eu treinava, até à noite também, de manhã, tarde e noite, dependendo do tipo de treino, eu terminava meu treino e ia tomar um açaí, ou eu ia na padaria comprar alguma coisa para poder fazer um lanche, se fosse na parte da manhã. E aí, só de você ir nesses lugares, você já tem um contato social. E aí acaba que você para pra trocar uma ideia, né, falar mal do coronavírus, porque todo mundo tá falando mal, até eu tô falando mal desse vírus. Aí dá aquele aperto de mão, né, que você esqueceu, né, que tá o coronavírus. Por quê? Porque era rotineiro. E isso agora não faz mais parte dessa rotina, pelo menos temporariamente. Aí você já se expôs. Mas tem um segundo argumento. Guilherme, beleza, que você falou talvez tenha até razão. Mas eu saio pra treinar de madrugada, eu saio sozinho, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Ou melhor, esse negócio que você falou aí de rotina, de ir na padaria ou tomar açaí, eu também não faço. Eu moro, na verdade, no interior. Tem absolutamente nada. É eu e a vaca ali, né, eu corro olhando pra vaca. E ponto, entendeu? Acho que você tá falando uma grande besteira aí. Eu acho que esse coronavírus, na verdade, é uma gripezinha só, uma porcaria. E não vai me atingir não, porque eu corro muito, eu já corri uma outra maratona de mais de 100 km. E eu acho que o que você tá falando é uma grande bosta, entendeu? Beleza, eu entendo. Nesse caso aí, você até olha assim, pô, é verdade, o cara tá correndo sozinho no meio do pasto, ou, enfim, de madrugada, né? Tem gente que sai pra correr 4h30 da manhã, não tem contato nenhum, é verdade, e aí? Só que aí entra o ponto, e isso que a gente tem que prestar atenção, isso que é difícil de entender. Nós sabemos que a corrida por si só é um esporte de altíssimo impacto. Eu vou dar um exemplo de você se preparar para maratona. Eu tô fazendo isso, né, ou estava para maratona do Rio, que agora não tô treinando mais. A gente sabe que a cada semana a gente vai aumentando o volume, a gente vai aumentando, né, a carga. Dependendo dos treinos, a gente tem um treino mais de intensidade. E aí a gente sabe que a gente pode se lesionar. Por mais que a gente não queira, a gente sabe que dependendo do treino, pode acontecer alguma coisa ali que não estava planejada. E, cara, beleza, super normal. Você pensa assim, cara, eu tô numa época mais complicada, vou diminuir ali a intensidade, o volume, né? Até porque muita carga, muito volume, isso abaixa um pouco a minha imunidade. Vou ter esses cuidados. Só que, cara, imagina se você, sei lá, treinando sozinho,
você tropeça e se machuca. Cara, parece bobeira, mas um monte de gente tropeça em prova, entendeu? Tropeça em prova, tropeça pra subir correndo no meio fio. Imagina se numa dessas você torce o pé, por exemplo, machuca o joelho. Vamos colocar aí que pelo menos acontecendo isso, cara, você vai precisar de ajuda ali pra sair da situação com 1 ou 2 pessoas. Se for algo mais grave, essa 1, 2 pessoas que socorreram vai ter que ir com você no hospital. E eu escuto isso desde criança. A gente sabe que no hospital é um local propício para você contrair algum tipo de bactéria. Ah, porque o hospital é sujo? Porque não... Não é isso, mas a gente sabe que tem muitas pessoas ali com diversos tipos de bactérias e às vezes com algum descuidado, sei lá, você pode se infectar e pegar esse vírus aí, porque a gente sabe que hoje o sistema hospitalar já não é legal aqui no Brasil, seja público, seja particular, tá tudo abarrotado, o vírus, tá todo mundo lá no hospital, não tem espaço pra ninguém. Aí você se machucou, você além de demorar pra ser atendido, você vai estar lá exposto ao vírus, é simples assim. Ah, Guilherme, mas eu acho que você tá pensando no pior cenário, eu acho que as coisas não são assim, eu acho que... Para, as coisas são assim, a gente tem que pensar no pior cenário, não é ser negativo, não é pensar negativo, mas a gente tem que ser realista. Hoje a gente tá vivendo uma pandemia, isso é muito grave, a gente precisa se conscientizar, a gente tem que entender que não, chegou num ponto que não trata mais da gente pegar o vírus. Trata da gente passar isso pras pessoas. E eu sei, cara, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil pra você que gosta de correr. Não tá sendo fácil pra mim também, que amo correr também, cara. É um período que dá pra esperar, entendeu? E aí, pra encerrar esse vídeo, parafraseando o que o Sérgio falou lá no Corridas no Ar, nós não negociamos vidas. E o esporte pode esperar.